Acidente entre duas motos deixa duas pessoas feridas em Esperança. Bandidos aproveitam o carnaval e roubam empresa de baterias em Campina. O alerta dos especialistas para o aumento nos casos de puberdade precoce. E ainda, tudo sobre a rodada de hoje da Copa do Nordeste. Hoje é quarta-feira, 5 de março de 2025. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando imagens chocantes de um acidente que aconteceu na tarde de ontem em Esperança. Duas motos colidiram em uma velocidade considerável. Olha de novo o momento da batida. Essas imagens foram captadas pelas câmeras do circuito de segurança de uma loja que fica nas imediações. 3 pessoas ficaram feridas e 2 delas foram transferidas para o Hospital de Trauma em Campina Grande. O estado mais grave é de uma jovem de 25 anos que está sedada na UTI. A outra vítima, um homem de 28 anos, está na enfermaria aguardando por cirurgia. E a gente volta a falar, gente, prudência, cuidado, espera o sinal abrir, não passa no sinal amarelo quase vermelho, cuidado com a velocidade e principalmente, se for dirigir, não beba. Olha, uma empresa foi alvo de criminosos durante o período de carnaval aqui em Campina Grande. Os suspeitos levaram várias baterias automotivas do estabelecimento. A empresa fica localizada na Avenida João Valig, no bairro Itararé. A ação dos arrombadores aconteceu durante a madrugada no feriadão de carnaval. Essas imagens mostram os 2 arrombadores passando rente ao portão principal. Quer dizer, eles não passaram. Eles entraram no galpão e utilizaram este material, uma espécie de vergalhão e 2 enormes parafusos para arrebentar os cadeados e fechaduras. Este outro vídeo mostra como ficou o local assim que um dos funcionários chegou à empresa. Alguns setores foram revirados e os arrombadores passaram um bom tempo no prédio. Por volta das 2 da manhã, entre a terça e a quarta, entre a segunda e a terça, a gente veio da fé, já eram as 8 da manhã, quando a gente veio aqui, estavam os portões todos abertos e arrombados, cadeados. O que é que vocês encontraram aqui dentro? Como é que vocês encontraram o cenário aqui? Estava tudo revirado, o escritório todo bagunçado, levaram os computadores, a parte do caixa tudo bagunçado, tudo revirado, parte do estoque, parte de bateria, levaram tudo. E o arrombamento em si, né? Os arrombadores tinham um alvo específico, o setor de baterias. O estoque do mostruário foi furtado, cada uma avaliada em cerca de R$ 1.500. Uma certeza, as câmeras de monitoramento não serviram para inibir a ação dos ladrões. Não está servindo mais não, a insegurança, infelizmente, está cada vez maior. E prejuízo aqui vocês orçam quanto? De 15 a 20 mil reais. 15 a 20 mil reais. Agora trabalhar para recuperar tudo isso, né? O tempo que foi levado e perdido, né? Não está fácil nessa situação. Uma ação da Draco apreendeu uma quantidade grande de drogas na capital paraibana. Gente, só de maconha foram 100 quilos. Dessana, ao todo, quase 100 quilos de drogas foram apreendidas, então, aí lá na capital João Pessoa, em uma ação em conjunto da Draco, do GOI e da Guarda Civil Metropolitana, aí da cidade capital aqui do nosso estado. Segundo aí informações fornecidas, então, aí pela polícia, essas drogas, elas vinham do sertão do estado para serem comercializadas lá em João Pessoa e, além da apreensão de entorpecentes, também de balança de precisão e de embalagens, um homem acabou sendo preso durante aí, então, essa operação. Esse suspeito, ele praticava então essa ação, ele foi preso pela polícia e foi conduzido aí, então, à central da Polícia Civil lá na capital, onde passou por audiência de custódia hoje. De acordo com informações também, cerca de 80 tabletes de maconha e 1,5 kg de crack foram então apreendidos. Isso tudo aconteceu lá no bairro do Musso Magro, na capital João Pessoa. É a polícia agindo forte, é a polícia então aí combatendo essas drogas vindas aí do sertão do estado até a capital do estado da Paraíba. Jonatas Venâncio para o Borborema Notícias.
E olha, um jovem de 20 anos morreu afogado em um balneário localizado às margens do rio Paraíba, na cidade de Caraúbas, no Cariri da Paraíba. Esse afogamento aconteceu ontem à tarde em um balneário localizado às margens do rio Paraíba, no município de Caraúbas, no Cariri paraibano. A vítima foi um jovem de 20 anos, identificado como Jailson de Souza Almeida, que morava na cidade de Jataúba, no interior de Pernambuco. De acordo com informações, o rapaz estava em Caraúbas justamente para se divertir no carnaval quando aconteceu essa situação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem ainda foi socorrido com vida, mas acabou morrendo. Portanto, é o registro de um afogamento que aconteceu justamente no Cariri paraibano, às margens do rio Paraíba, num balneário em Caraúbas, e o rapaz era do interior de Pernambuco, na cidade de Jataúba. Olha, o Hospital de Emergência e Trauma divulgou um balanço dos atendimentos durante o carnaval aqui de Campina Grande. Só de vítimas de acidente foram mais de 130. Campina não tem carnaval, mas tem um hospital de trauma para atender justamente as pessoas que são vítimas de acidentes de moto, não só aqui em Campina Grande, como na região do compartimento da Borborema e até de outros estados. Eu estou aqui com o ortopedista Guilherme Brito. Doutor Guilherme, o que é que o senhor pode informar em relação aos atendimentos deste ano, no período carnavalesco? Me parece algo em torno de 130 pessoas vítimas de acidente de motos foram atendidas nesse período? Exatamente. Os plantões de sábado, de domingo até o começo da segunda-feira tiveram um número bem aumentado de atendimentos aqui de urgências e de cirurgias. Agora, com o passar dos dias do carnaval, esses números foram diminuindo, a intensidade dos atendimentos também, e teve um leve, discreto aumento com relação ao ano passado. Para esse ano passado foram 127 atendimentos devido a acidentes motociclísticos e nesse ano 130 atendimentos. Eu vi também que o ano passado, no total, foram 902 atendimentos aqui, esse ano 976, mas dentro daquela média, dentro daquela perspectiva. Isso. Está dentro de um padrão que a gente chama, né, desse período de carnaval. Ano passado também tiveram 90 cirurgias na urgência, esse ano 87, um pouco menos de cirurgias na urgência, mas um número maior de atendimentos. E como eu disse agora no início, não deixa de chamar a atenção justamente esse número elevado de atendimentos no que se refere a essa questão de acidente de moto. E a gente sabe muito bem que tem uma associação indevida aí de álcool e direção, podemos assim dizer, né? Isso, infelizmente os acidentes de moto estão associados à imprudência no trânsito, seja o não uso de capacete, mais de 2 pessoas na moto e a associação de bebida com direção. A gente falou no começo do BN sobre a questão de álcool e direção, o que dá. O médico reforçou e a gente vai falar de novo. Gente, álcool e direção não combinam, só acaba em tragédia. Vamos mudar de assunto? Terminou nesta terça-feira o Carnaval da Paz de Campina Grande, que reuniu milhares de pessoas nos encontros religiosos e filosóficos realizados na cidade. O Carnaval da Paz acontece anualmente e se consolidou como um importante evento de fé e espiritualidade, atraindo famílias de diversas partes do Brasil. Giovanni é participante fiel do Crescer, trouxe a família para viver um momento de restauração espiritual. Eu faço parte do encontro, do Crescer, desde a primeira edição do evento. Nós estávamos servindo aqui no espaço e hoje eu trago a minha família completa para participar. Eu sei que aqui é o lugar da restauração da nossa família. O Encontro Nacional da Família Católica, nesse ano de 2025, reuniu mais de 80 mil fiéis, onde viveram um momento de fé e adoração nesse período carnavalesco. As famílias estão buscando encontros como esse do Carnaval da Paz para que elas tenham as suas necessidades mais interiores restauradas e resgatadas. Um encontro como esse, eu termino ele avaliando de uma extrema positividade, fazendo com que a gente já possa olhar para 2026, como o nosso bispo anunciou nessa terça-feira. Olhar para 2026, anunciando o evento de 13 a 17 de fevereiro, onde nós vamos tratar do tema família, bênção, promessa e missão.
Já a Consciência Cristã aconteceu no Parque do Povo, reunindo o público evangélico. A 28ª edição da Consciência Cristã também já está confirmada para 2026, prometendo continuar a tradição de promover a fé e a espiritualidade entre os participantes. Esse ano reuniu mais de 100 mil pessoas. Nós tivemos um evento muito tranquilo, graças a Deus. Todas as projeções elas foram alcançadas. Na maioria das noites tivemos aqui a lotação máxima, mais de 10 mil lugares ocupados, né? Fora os jovens, adolescentes e crianças em outros ambientes. Então temos aí uma expectativa muito boa para que novamente nós tenhamos um evento forte no ano que vem. Nós temos data já de 12 a 17 de fevereiro, a 27ª edição do Encontro para a Consciência Cristã vai ter como tema a Igreja de Cristo. Estamos com grandes expectativas, as caravanas já foram avisadas, praticamente de todos os estados temos representantes aqui nessa noite e eles já saem daqui com esse desejo de retornar para Campina e nós muito felizes e com grandes expectativas de recebê-los mais uma vez. Já o MIEP encerrou as atividades à tarde, com o lançamento do MIEP 2026 e a palestra final intitulada O Evangelho como Fonte de Esperança e Consolações, ministrada por Gustavo Silveira. Estamos encerrando o MIEP 2025 com muita alegria, com as expectativas superadas, muito felizes com tudo que vivenciamos aqui, com esse tema Evangelho e Vida. Então somos muito gratos a Deus pela oportunidade do trabalho no bem, gratos a todas as pessoas que vieram das diversas cidades do país, dos diversos estados, e aí realmente aquela sensação de dever cumprido que a gente tem desse MIEP, mas já na expectativa e planejando tudo para o MIEP 2026. O Carnaval da Paz se reafirma assim como um espaço de fé, união e espiritualidade. E a gente fala agora de saúde. A puberdade precoce acontece quando o corpo da criança começa a se desenvolver mais cedo do que o esperado e sem um tratamento adequado, isso pode trazer consequências físicas e emocionais. Puberdade precoce é quando a puberdade, que é um evento normal e fisiológico do nosso corpo, acontece antes do previsto. E que idade seria essa? Nas meninas, antes dos 8 anos e nos meninos, antes dos 9 anos. E aí, quais são as marcas principais da puberdade e quais seriam as idades normais para ela estar acontecendo? Então, na menina, é geralmente o broto mamário. A gente começa a ver aquele brotinho mamário surgindo e pelo pubiano, axilar, acne também, espinha, oleosidade na pele, odorzinho axilar. No menino, já é pelo pubiano, também acne, pode surgir barba e o tamanho do testículo e pênis começa a aumentar. É normal isso acontecer a partir dos 8 anos na menina e a partir dos 9 anos no menino. E aí, precoce é quando acontece antes. E isso está acontecendo com muita frequência. E aí, quais são os malefícios disso acontecer com frequência e o que é que isso pode estar indicando? Então, o que estamos vivendo hoje é a globalização, industrialização. Então, muita coisa que está em produto, por exemplo, BPA que está no plástico, fitalatos, petrolatos que estão no que a gente come, agrotóxicos. Então, são coisas que, vamos botar aí há tantos anos atrás, a gente não tinha contato. E isso aí funciona no nosso corpo como disruptores endócrinos, que funcionam no nosso corpo como se fosse o próprio hormônio. E isso desenvolve a nossa puberdade mais cedo. Então, esse é o problema principal que está surgindo mais cedo nas crianças, porque esse contato com o que a gente assiste, com dancinha, com TikTok, hipersexualizando essas crianças, num momento mais cedo do que deveria ser. E aí acaba que essa criança vai entrar em puberdade antes do tempo. Isso vai fazer com que, no caso da menina, ela menstrue antes do tempo. A menstruação que ocorria com 12, 10 para 12, está acontecendo com 9, com 8. E aí, quando essa puberdade vem, a menstruação vem 2 anos mais ou menos depois, e mais ou menos 2 anos depois dessa menstruação, a gente para de crescer. Então, qual é o desfecho final de tudo isso? Crianças com puberdade mais cedo, psicologicamente, vivendo a infância menos tempo. Outra coisa, baixas, porque a criança realmente ela fica alta naquele período que está todo mundo baixinho, a pessoa que vai fazer puberdade depois, ela cresce mais tempo. Então, a puberdade, principalmente, traz crianças baixas no futuro, porque ela atinge uma altura, para de crescer com seus 12 anos, e aí para de crescer. Não vai crescer até 18, 21, como muita gente acha que a gente cresce. Como prevenir? Então, a prevenção está muito no que eu falei em relação aos disruptores endócrinos, né? Coisas que a gente não era acostumado a olhar.
A gente hoje começa a olhar, por exemplo, produtos desrotulando, vamos ver o que é que tem nesse produto, mas produtos, muitas vezes, de higiene pessoal, nós não temos esse hábito, mas temos que começar a ter. Porque, às vezes, aquele sabonete que você usa todo dia naquela criança, tem lá o disruptor endócrino e está lá causando a puberdade nela todos os dias. O shampoo do cabelo, o creme de pentear, no caso, meninas que usam maquiagem, esmalte, porque, geralmente, esses produtos não são feitos para criança. E mesmo aqueles que dizem ser infantis, muitas vezes têm produtos para dar uma validade maior, durar mais tempo, e isso prejudica a criança. Então, é muito bom a mãe ter uma noção, o pai, de que a gente tem que olhar esses produtos. E tem um site que eu até indico, que chama cosdna.com. É um site que olha o cosmético e diz qual poderia ser liberado ou não para a criança. A respeito de uma criança, por exemplo, que já foi identificado pelos pais ou até mesmo por um profissional que ela tem a puberdade precoce. Como lidar com essa situação depois de ela ter acontecido, né? Para o caso de pais e mães que estão nos acompanhando e já lidam com essa situação, não tem como reverter, digamos assim. Então, vamos lá. Essa é uma outra pergunta que é a minha especialidade diretamente. Quando essa criança entra num tempo certo para bloquear essa puberdade, vem para o especialista, que sou eu, endocrinologista pediatra, no tempo certo, a gente consegue reverter, para o produto, descobre o que está acontecendo, inicia uma medicação que vai bloquear essa continuidade da puberdade antes do tempo, e aí dá tudo certo, a criança fica bem. Só que quando essa criança perde esse time, ou seja, nota depois, por exemplo, depois de uma menstruação muito tardio, geralmente não tem muito o que ser feito, porque a oportunidade de tratamento é nesse início. Por isso que uma entrevista dessa é tão importante, porque o diagnóstico precoce muda a vida da criança. A seguir, a tradicional missa de cinzas que abre o período da quaresma para os católicos. E ainda tudo sobre a rodada de hoje da Copa do Nordeste. E olha, hoje é quarta-feira de cinzas. Esse dia marca o começo do tempo da quaresma para os católicos. O período do ano que antecede a Páscoa e traz consigo um tempo de jejum, caridade e oração. Renata é católica de berço e cresceu acostumada a viver o período da quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. Porém, foi na maturidade que aprendeu a viver de forma mais intensa esse período, que é marcado por oração, jejum e penitência. Venho de uma família católica, eu cresci no catolicismo, cresci praticando a fé, mas de um tempo desse para cá, mais com a maturidade, a gente vai entendendo que é necessário viver com mais profundidade os tempos que a igreja nos oferece para viver. Então, o tempo quaresmal é um tempo oferecido para a igreja para estarmos mais perto de Deus. Nesta quarta-feira de cinzas começa a quaresma, período em que os cristãos católicos vivem a preparação para a Páscoa. É tempo de renovação espiritual. Iniciamos a quaresma nessa quarta-feira de cinzas com a celebração da Santa Missa e o rito de imposição das cinzas sobre a cabeça dos fiéis. As cinzas que apontam para a nossa finitude, para a nossa limitação, para a nossa fragilidade humana e por isso mesmo a nossa necessidade de colocar nossa existência na direção de Deus, na direção do nosso Criador. Lembra-te que és pó e que ao pó haverás de voltar. É a palavra bíblica que celebra o dia de hoje. Então nós convidamos a todos para rezar conosco e iniciarmos esse tempo de penitência, de conversão, de santificação e de progresso espiritual. A recomendação é que os fiéis vivam o período de forma intensa, com foco na oração, no jejum e também na caridade. Então é tempo de mais oração, tempo de mais escuta da palavra de Deus, tempo de se buscar uma confissão dos pecados, tempo de um vigor espiritual que se renova pela vida interior de cada cristão. Alimentar-se da Eucaristia e viver esse tempo realmente examinando o coração, examinando o espírito para a renovação. A quaresma nos pede 3 exercícios espirituais: a oração, o jejum e a esmola.
Então a oração, ela é bem importante. Vamos falar agora de esportes? Logo mais às 9h30 da noite, vocês conferem aqui na telinha da TV Borborema, Esporte e CRB, com narração de Rostan Lucena e comentários do meu amigo Pantera. E a gente vai chamar agora ele, Rostan Lucena, para trazer para a gente os detalhes desse jogaço. Olha aí. Hoje temos jogão aqui na TV Borborema pela Copa do Nordeste. A maior competição regional do Brasil entra na sua 5ª rodada. E hoje à noite com jogos exclusivos pelo Grupo A. E tem paraibano na jogada. O Souza volta a atuar pela Copa do Nordeste. A bola começa a rolar às 7 da noite. Na Arena Castelão, em Fortaleza, clássico cearense, Fortaleza e Ferroviário. Também no Castelão, só que em São Luís, e às 7 da noite tem o Souza enfrentando o Motoclube. O Souza que vem aí numa maratona, sofreu uma eliminação precoce na Copa do Brasil, está nas semifinais do Paraibano, que começam agora no próximo domingo, e pegou uma viagem cansativa, uma viagem de ônibus até São Luís do Maranhão, onde enfrenta às 7 da noite o Motoclube. A rodada prossegue às 21h30, o Vitória enfrenta o Altos lá no estádio Barradão em Salvador. O Vitória que busca exatamente manter-se na liderança do Grupo A. E um jogão que você vai acompanhar aqui com a gente na TV Borborema, também às 9h30 da noite, o Sport pega o CRB na Ilha do Retiro. É um duelo direto pelo G4. O Sport tenta chegar aí na primeira colocação. O Leão da Ilha é o segundo colocado, tem 9 pontos. E o CRB também está no G4, só que é o último time no G4 do Grupo A. Tem 6 pontos. É um jogão. Os dois times estão nas fases finais dos seus respectivos estaduais, lutam agora por uma classificação para a próxima etapa da Copa do Nordeste e você vai acompanhar tudo hoje, 9h30 da noite, aqui na TV Borborema. Fica o convite, encontro marcado, um forte abraço e até lá. Tá aí, recado dado, e o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã, hein? Até lá!